Amém, glória a Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? Você pode aplaudi-lo? Antes de nós começarmos, eu queria que nós continuássemos adorando ao Senhor. Esse último louvor, eu vou construir. E nós vamos cantar ao invés de construir, nós vamos cantar assim: eu vou reconstruir a minha vida em Ti. Amém? Nós vamos reconstruir as nossas vidas em Deus, porque nós cremos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para mim nessa manhã com um olhar de graça, que você olhasse para as pessoas ao seu lado com um olhar de graça. Não olhe para o Alex, que se você olhar para mim, você vai encontrar inúmeras coisas que talvez não te agrade, talvez no meio do caminho não te, sei lá, pode ter sido alguma coisa. Mas eu queria que mesmo o olhar de Cristo que tem sobre a sua vida, nessa manhã, o seu olhar seja sobre a minha vida. E que você esteja com o seu coração aberto, disponível, porque eu creio que em nome de Jesus, algo diferente Deus vai falar aos nossos corações. Nós já poderíamos muito bem sair daqui, nós já somos abençoados, nós já fomos abençoados pelos louvores, pela palavra profética liberada de forma poderosa, eu testifico ela. Mas eu creio que o Senhor ainda tem algo mais para a minha vida e para a sua vida. Nós não estamos aqui neste domingo por acaso. Eu creio em nome de Jesus que algo novo o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Mas para que isso de fato aconteça, abra o seu coração. Abra o seu coração e reconstrua em Cristo aquilo que mais pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa igreja. Já fazem aí mais ou menos quase 30 anos que eu pertenço a essa casa. Nunca procurei em outra igreja refúgio, proteção, porque eu sempre soube que a presença do Senhor estava neste lugar. Queria agradecer aos pastores, de uma forma especial ao pastor José Roberto, pela confiança, pela amizade, como ele foi dito, por estar aprendendo muitas coisas com ele, e por ver que nas coisas simples é que Deus se manifesta. Não é
naquilo que muitas vezes julgamos grandes, mas eu creio que Deus levanta homens e mulheres simples para fazer coisas grandiosas. E se Deus o colocou aqui, junto com os demais pastores, é porque isso já estava escrito no livro de Cristo, amém? E eu estou aqui apenas pela graça transformadora que me transformou, pela graça que me ajuda a não pecar, mas acima de tudo, pelaquela graça que mesmo se eu errar, ela me dá uma conexão diretamente com Deus, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, amém? E por isso é importante nós entendermos. E hoje eu queria falar com vocês sobre reconstrução, amém, irmãos? Algumas pessoas que marcaram a história cristã e da humanidade enchem o meu coração de espanto e de esperança, por terem desenvolvido uma incrível capacidade de olhar para as ruínas com um olhar diferenciado. E se nós pararmos para analisar, quantas situações nós somos colocados no dia a dia? São homens e mulheres como nós, homens e mulheres como eu e como você, que conseguiram encarar os aspectos dolorosos da realidade humana, não apenas como um ponto final dos seus objetivos, mas uma grande oportunidade de tornar as suas ruínas em algo favorável. Amém? Isso é bom. Diante de todas as histórias de superação e principalmente de reconstrução, no qual nós estamos falando esse ano, comecei a me questionar se suas, ou melhor, se as nossas ruínas pessoais teriam nos levado a uma postura de prostração diante da vida, ou se pelo contrário, tiveram nos dado grandes oportunidades de sermos diferentes. Nas mãos de Deus, para nos transformar em um símbolo de superação, amor e perdão. Quando nós depositamos as nossas dificuldades, ao invés de nós nos prostrarmos diante dela, e nós colocamos diante de Deus, eu tenho convicção que Ele transforma as ruínas em oportunidade e nos coloca num lugar de superação. Amém? E quando juntamos essa força que emana em nós através do agir do Espírito Santo, milagres acontecem. Porque não sou eu mais, mas é Cristo. E através do Espírito Santo que está em nós, as nossas oportunidades agora são voltadas para Ele. E os milagres através da presença deles começam a se manifestar nas nossas vidas, nas nossas casas e onde nós estamos. Amém? E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês aqui presente uma ministração sobre reconstrução. Amém? E falar sobre reconstrução é cultivar a esperança de dias melhores para as pessoas, para os relacionamentos e para as igrejas formadas por elas. Amém? E estamos no ano da reconstrução. Por isso eu creio que o agir sobrenatural de Deus, através dos seus milagres, estão sensíveis a serem liberados sobre a sua vida e sobre essa igreja local. Amém? Quando nós entendemos o que é reconstrução, eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer a partir do momento que nós reconhecemos que algo precisa ser transformado. Amém? Assim também é em nossas vidas. Como seres humanos em constante processo de desgaste, temos um corpo físico sujeitos a doenças. E um componente espiritual sujeito a enfermidades emocionais, que é a nossa alma. Sim ou não? Tem dias que parece que está tudo bom e de repente a gente vê alguma coisa, ou lembra de alguma coisa como foi ministrado aqui, parece que a nossa vida se transforma, muda o nosso humor, muda as nossas características. Nós precisamos lutar a cada dia para ver o nosso corpo restaurado, para viver melhor, sem nos entregarmos e para ver a nossa alma sarada das doenças emocionais que nos atacam. Nós vivemos diariamente assim, ou será se apenas eu? E uma das grandes coisas que mais me apaixonam pela palavra de Deus, é que aqueles grandes homens do passado, que eu e você gostamos, eles sentiram as mesmas coisas que nós sentimos hoje. Eles sentiram tristeza, eles sentiram depressão, eles sentiram frustração. Mas o que o levantava é que ele sabia que não era mais ele, mas era Cristo. Então nessa manhã eu quero dizer para você, não importa o momento que você está vivendo hoje, como foi dito, esqueço-me do que ficou para trás, e eis que Deus hoje faz novas coisas, através de uma reconstrução completa, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ter uma vida de plenitude com Deus.
de oração, de busca, servir, todavia hoje estão em ruínas. A ruínas que eu quero dizer é de repente despedaçadas. Outras, por sua vez, sonharam um dia com uma família feliz e digna, que viesse a trazer crescimento e esperança, mas hoje vem a ruína dentro da sua própria casa. E quando nós falamos de ruína, não é algo assim destruidor, mas quantas vezes nós olhamos para dentro do nosso lar, e muitas vezes não está completo. Eu falo por mim, né? O pastor João sempre expressa aqui o desejo dele, a intensidade do seu coração de ter a sua filha novamente nos caminhos do Senhor, amém? Isso é profético, ela é, e eu também com meu filho. Infelizmente nós conversamos um dia, e são as mesmas coisas, ele falou, quem convence é o Espírito Santo, e é verdade. Eu queria, sim, de fato, que ele estivesse aqui hoje, mas ele não veio. Mas eu disse para minha esposa, é o Espírito Santo quem convence. Então, quantas vezes nós estamos aqui e a nossa cabeça está na nossa família? Quantas vezes nós estamos aqui e é um problema dentro da nossa casa que nos prende, que às vezes não deixa a gente avançar. Mas nessa manhã, a presença do Senhor vai buscar o meu filho, vai buscar a sua filha, vai buscar o seu esposo, e não importa o momento e a fase que eles estão vivendo, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é promessa dele para mim e é promessa para você, amém? Glória a Deus por isso. E nessas horas de mais dificuldade, eu e você precisamos lembrar que o Senhor é um Deus de reconstrução e um Deus de graça, amém? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele reconstrói e nos abençoa com a sua graça, amém? Um dos grandes exemplos de reconstrução, se não o maior ou principal nas Escrituras, é um judeu chamado Neemias. Amém? Isso é verdade. Neemias significa, o nome de Neemias é assim, confortado por Deus. Talvez agora você entenda, pelo processo que ele passou, de onde Deus o tirou e de onde Deus o colocou. Por quê? Ele tem um conforto de Deus na sua vida. Amém? Que se tornou homem de confiança do rei da Pérsia, no tempo em que sua nação e o seu povo viviam na mais desolação e ruína. Olha só, mesmo numa situação difícil, o rei da Pérsia confia nele. Olha só. Ou seja, Deus sempre vai colocar alguém de destaque para confiar na minha vida e na sua vida. Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho que vai nos favorecer, amém? Não importa quem seja, mas haverá sempre alguém no nosso caminho que vai nos favorecer. Depois que o reino, isso aqui eu vou contar a história de Neemias para que vocês entendam de fato quem ele é, amém? Depois que o reino de Judá foi assolado e levado ao cativeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neemias foi impelido por um grande e divino desejo de reconstruir seu povo e a sua terra. Em especial a cidade de Jerusalém, que se encontrara destruída e arruinada. Ele entende a situação. Ele deu início então à árdua tarefa de reconstruir os muros da cidade e recuperar a honra do seu povo. Você já parou para pensar? O muro, ele significa o quê? Proteção. E a cidade de Jerusalém, após aquela destruição dos muros, ficam o quê? Vulnerável, aberta, expostas. E quantas vezes os nossos muros de proteção estão em ruínas? Que nem eu falei, quantas vezes a nossa casa está em ruína, porque nós não estamos sendo protegidos. E a nossa proteção é o Espírito Santo, amém? Foram tempos difíceis e desafiadores, mas Neemias foi bem sucedido. Neemias se torna bem sucedido, como relata lá em Neemias 2. A mão de Deus era sobre Neemias. E eu quero declarar sobre a sua vida, que da mesma forma que Deus estendeu a sua mão sobre a vida de Neemias, e ele foi um homem bem sucedido, nessa manhã, a mão do Senhor também paira sobre as nossas vidas. Nessa manhã, a mão do Senhor para sobre as nossas casas, amém? Que nessa manhã nós tomamos posse, que o Senhor pode todas as coisas, e quando o braço e a mão do Senhor está estendida sobre nós, nada de mal nos acontece, porque a sua mão é proteção, a sua mão é força sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E no livro de Neemias, encontramos forças para encarar as nossas lutas, consolo para lidar com os nossos sofrimentos e fé para não desistir no meio do caminho. Eu já tinha lido o livro de Neemias, mas nunca tinha me atentado a esses detalhes.
É lindo ver como Deus está presente em cada momento e usa pessoas simples, como eu e você, para realizar feitos notáveis. Saia daqui dessa manhã. Deus usa pessoas simples, como nós, para realizar grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Não fique espantoso se a partir de hoje alguém olhar para você e falar: meu, o que está acontecendo? Quando entrar lá no seu serviço, quando você entrar no ambiente, eu creio que a sua simplicidade vai mudar a estação onde você estiver. Amém? A vida desse homem é muito inspiradora quando pensamos sobre o poder de homens e mulheres conduzidos por Deus rumo à reconstrução de ruínas. E o meu objetivo nessa manhã é que você olhe para si mesmo. Então, se você consegue enxergar você, para os seus relacionamentos, para essa igreja, para a sua célula e para o mundo em que você vive com um olhar diferente, cheio de possibilidades e transbordante de esperança, para que os planos de Deus sejam cumpridos na sua vida a partir de hoje. Sabe, se você consegue enxergar isso de você, tirar essa força que brota dentro de você através do Espírito Santo, amém? E as ruínas de Jerusalém eram apenas ruínas aos olhos de um cidadão qualquer, mas aos olhos de Neemias representavam oportunidades, não é? Ou seja, muitas vezes as nossas dificuldades aos nossos olhos são dificuldades, e muitas vezes a gente acha que não vai passar por ela, mas aos olhos de um grande homem de Deus, ele olha aquilo com uma oportunidade. Aquele jovem nasceu no exílio, no território do reino que dominou Jerusalém. Certamente ele passou a vida ouvindo histórias sobre o seu povo, sobre a beleza que era a cidade de Jerusalém. No templo de Salomão, o original, isso é bom deixar o verdadeiro, das muralhas da cidade. A capital de Judá, no seu período áureo, tinha sido local de grande visitação. Era uma cidade muito conhecida e bela. Você consegue imaginar um local que você tem vontade de ir pela sua beleza? Sim ou não? Quantos lugares nós desejamos ir, viajar? Imagine Jerusalém no seu tempo áureo. Era assim. Neemias, quando criança, via tudo isso. Mas na época de Neemias, e que no passado fora beleza e esplendor, eram agora escombros. E aquelas ruínas foram apresentadas a quem? A ele. E hoje, quando falamos de reconstrução, nos referimos à reconstrução de casamentos em crises, problemas de identidade, relacionamentos destruídos, doenças físicas, emocionais, sentimentais, erros cometidos no passado que nos prendem a eles, famílias destruídas, libertação de diversos vícios e, acima de tudo, a reconstrução da nossa igreja e da nossa vida com Deus, amém? Isso é importante nós entendermos. Naquela época o que foi levado para Neemias é a reconstrução do muro, mas hoje a nossa realidade é diferente. Deus quer reconstruir na nossa vida tudo novo. Deus quer colocar um muro grande na minha e na sua vida para que nós sejamos protegidos por Ele. E o texto base para nós darmos início, de fato, a essa ministração, está em Neemias 1, de 1 a 11. Palavras de Neemias, filho de Acalias, está vendo? Se você ainda está grávida, você pode colocar o nome do seu filho de Acalias, amém? Aí, Dudu, pode ser um nome bonito aí, hein? Vai orando já, hein? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. Olha a notícia que o cara espera, que o cara recebe. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Normal essa situação. Normal a atitude dele, sim ou não? Quando você recebe uma notícia boa, você festeja. E quando você recebe uma notícia negativa? Quando o diagnóstico médico é desfavorável? Quando o seu relacionamento está em crise? Quando o seu emprego está balançando? O que você faz? Você pula de alegria? Nós deveríamos, pela nossa confiança em Deus, mas nós somos seres humanos. E muitas vezes a nossa reação é essa. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os meus pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. E a partir dos fatos que Deus promove a reconstrução, sim ou não? Nós precisamos apresentar a Deus a nossa situação. Muitas vezes nós temos medo da verdade, mas Neemias não teve. Ele quis saber o que estava acontecendo com o seu povo. E deve ter feito algumas perguntas como: como anda Jerusalém? Como anda a minha cidade? Como está Judá? Como vai o meu povo? Talvez se lembrado da sua infância, talvez lembrado das praças que tinha em Jerusalém, talvez do campinho de futebol que provavelmente ele brincava com seus amigos. Tudo isso trouxe à sua memória, ele começa a lembrar, de repente, do mercado que ele ia, dos favores que sua mãe pedia, seu pai pedia, ele ia até aquela cidade. Então, teoricamente, na sua mente tinha apenas as boas imagens de Jerusalém. Mas ele diz ao seu irmão: diga-me, Hanani, não me esconda nada. Sem verdades, Deus jamais reconstruirá algo novamente. Deus falou muito forte ao meu coração. Sem verdade, eu jamais posso reconstruir algo. De igual modo, somos nós, desafiados todos os dias a olhar para o espelho e perguntar sem medo da resposta: o que há comigo? Será se algum dia você já parou de frente do seu espelho, diante de tantas situações, e falou assim, e perguntou: o que há comigo? Como vai a minha vida? Quem sou eu? Como está realmente o meu casamento? Como está realmente os meus relacionamentos? Como está de fato a minha vida com Deus? Com as perguntas certas e as respostas verdadeiras, começamos então o processo de reconstrução. Amém? E eu queria tratar com vocês rapidamente aqui 3 processos de reconstrução. E o primeiro processo é: reconstrua os muros da sua fé. Amém? E a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque é na palavra de Deus que nós encontramos as verdades de Cristo para as nossas vidas. É através da palavra de Deus que nós nos motivamos a ir além da circunstância na qual nós estamos passando. E como está a sua fé? Como você reage em meio às tempestades da vida? Nós somos ministrados há 15 dias atrás sobre as tempestades. E quando chega uma tempestade na sua vida, qual é a sua reação? Como você exerce a sua fé diante dos problemas? Você é uma pessoa de pouca ou de muita fé? Como que você consegue medir a sua fé diante das circunstâncias adversas? Por conta das circunstâncias da vida, e por estarmos desprotegidos espiritualmente, nossa fé muitas vezes é abalada facilmente. Precisamos reconstruir os muros que fortaleçam a nossa fé.
E nessa manhã, há um muro de reconstrução, para que a minha fé e a sua fé não seja abalada em nome de Jesus. Não importa se os ventos soprarem de um lado ou de outro, a nossa fé será fortalecida, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, amém? Por conta das nossas palavras, de tudo que declaramos, nos tornamos o que falamos. Suas palavras acabam retornando contra você. Você conhece alguém que sempre espera o pior? Vai falar que você não conhece alguém lá no seu trabalho que parece que vive proferindo palavras que vão dar errado? Sim ou não? Às vezes na sua família. Já pensou lá, um exemplo prático. Você está lá numa empresa e tem um departamento e começam a fazer uns cortes. Aí fala, você viu quem foi mandado embora? Ixi, eu acho que eu sou o próximo. Não dá para não ser. Eu vou ser o próximo a ser mandado embora. Já viu pessoas assim, pessimistas, que só profere, só declara palavras negativas? E parece que depois de algum tempo, o que acontece? O pior acontece. Sim ou não? Sabe por quê? Porque nós liberamos palavras e palavras se tornaram realidades e elas voltam prontas para bater na nossa porta. Que tipo de palavra você tem liberado sobre a sua vida e sobre a sua casa? Palavras de bênção? Então eu creio em nome de Jesus que a bênção está sobre a sua casa. Mas quando nós declaramos palavras que não são boas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que nós fazemos, como pode algo dessa maneira se tornar favorável para as nossas vidas? Não vai. Não é verdade, irmãos? E muitas vezes, ocupamos na nossa mente com coisas que nem vão acontecer. O que deveria ser ocupado em nós é tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Quantas vezes nós ocupamos a nossa cabeça, a nossa mente com coisas que nem vão acontecer? Ah, mas será que vai acontecer comigo? Meu Deus, será que sou eu que sou assim ou vocês também são? Amém? Neemias ouve tudo, senta-se e desaba a chorar. Natural pela circunstância, sim ou não? Porém, ele não se intimida apenas com as más notícias. Diante das notícias e das circunstâncias, como você reage? Diante da notícia ruim, diante do dia mau, como você reage? Neemias busca em Deus respostas favoráveis que o levarão a colocar em prática seu plano e em quem a sua fé estava firmada. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis da nossa vida, é nele que nós confiamos. Não é nas palavras negativas que nós já temos algo negativo, mas através da presença do Senhor que nos torna forte, nós cremos que nós vamos colher coisas maravilhosas, porque é dele são as coisas, amém? E onde você coloca a sua fé quando você não é favorecido? A história diz que há aproximadamente 4 meses ele ora pedindo a Deus a oportunidade de falar com o rei. O texto conta a história. E o que ele vai fazer durante esse período até a oportunidade que ele pede? Eu peço benevolência para que eu possa conversar com o rei. Oportunidades. Será que diante das coisas, das suas crises, de imediatamente você já, aconteceu isso e eu já vou resolver na hora? Ou você coloca a sua vida diante de Deus para que a sua fé seja fortalecida e através da sua fé fortalecida, Deus dá a você estratégias, o momento certo para que as coisas aconteçam no tempo de Deus? Ele passa 4 meses orando e pedindo oportunidade. Neemias coloca em prática a sua fé, não se intimida com a circunstância desfavorável, que de prontidão é atendido pelo rei. Quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele e vê ele triste. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, não é? Quando nós conhecemos muito bem as pessoas, nós sabemos quando você olha para ela, tem algo errado aí. O que está acontecendo? O que você está passando? Olha a preocupação do rei com ele. Aquela primeira conquista de Neemias foi vencida através de uma total dependência de Deus. De uma fé reconstruída pelo agir oculto do Espírito Santo. Talvez você ache que o Espírito Santo não está agindo em seu favor. Talvez você ache que as coisas não estão acontecendo. Mas nós temos um Deus que age no oculto. O Espírito Santo pega você no seu íntimo e começa a mover algo sobrenatural na sua vida. Sem que você perceba, mas quando a oportunidade aparecer, Ele vai se revelar de uma forma favorável à sua vida. Amém? E quando temos nossa fé protegida por Deus, Ele nos concede além do que nós precisamos.
pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Neemias pede para ir até Jerusalém e reconstruir os muros, só que Deus é muito mais gracioso. Ele faz com que o próprio rei escreve cartas aos governadores e fala: Neemias, não é apenas pela sua força, e os materiais? Aí Deus o abençoa, Deus começa a abrir as portas, e a fé dele é fortalecida. Sabe por quê? Porque quando nós firmamos a nossa fé em Cristo, as portas são abertas, porque nós vivemos na dependência de quem Ele é, e não de quem nós somos, porque no braço do Senhor, as coisas vão muito além da nossa ótica humana. Amém? Isso é fato nas nossas vidas. Neemias recebe muito além, ele recebe material, e diante disso ele reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? E o segundo ponto que eu queria tratar com você nessa manhã: reconstrua os muros e a história da igreja do Parque Cruzeiro. Amém? É o ano da reconstrução. Esdras se encarrega pela reconstrução do templo, amém? E Neemias dá sequência na proteção do templo, amém? Nós somos a igreja de Cristo, porque a igreja somos nós, eu e você, e a igreja do Parque é formada por mim e por você. Juntos, no mesmo empenho e unidade, formamos a igreja de Cristo. Somos o mesmo corpo onde Cristo é o cabeça. Ele dá direção e nós executamos como um verdadeiro empreendedor. E para realizar uma obra é necessário ter quem? Um investidor. Aquele cara que vai fazer o empreendedor. E essa pessoa nessa igreja, o empreendedor dessa igreja é Cristo. Uma obra é necessário que nós tenhamos sim um investidor, e nós temos quem? O engenheiro e o arquiteto. Quem são os engenheiros e o arquiteto desse empreendimento, Igreja do Parque? São os nossos pastores, que fazem a execução do projeto. Aí nós temos quem? Mestre de obras, pedreiro, eletricista, carpinteiro, gesseiro, pintor, dentre outras funções que estão aptas para a execução desse projeto, que somos nós. Deus é o empreendedor, Ele investe na igreja. Ele capacita os nossos pastores como arquitetos e engenheiros, recebem um projeto, recebem nós. E eu e você temos a tarefa de reconstruir a igreja do Parque, amém? Isso é importante para nós. Imagine sua casa, ou melhor, imagine se esse prédio aqui estiverem sem muros, desprotegidos. Como que você faria, né, pastor? Às vezes com muro, com cerca elétrica, às vezes o pessoal ainda dá um drible aí, passa por baixo da cerca e faz alguma coisa errada. Imagine se não tivessem muro nenhum. Como nós nos sentiríamos? Inseguros, sim ou não? E como nós construímos os muros de proteção? Afinal, nós somos os trabalhadores para a execução dos muros de proteção da igreja de Cristo. E o maior projeto de Deus aqui na terra como instituição é a sua igreja. O maior projeto como instituição na terra de Deus é a sua igreja, na qual eu e você fazemos parte. E a igreja de Cristo somos nós, eu e você. Como corpo de Cristo e parte desse grande investimento, nós somos responsáveis pela reconstrução da sua igreja. E hoje comissionados pela reconstrução da história da igreja local, na qual eu e você fazemos parte. Nós somos responsáveis pela reconstrução da história dessa igreja. Nós pensamos sempre à frente, não nas coisas mais que ficaram para trás, como foi dito aqui, mas nós olhamos para a frente, porque quando nós olhamos para a frente, nós não vemos finito, nós vemos o infinito, e as coisas de Deus sobre essa igreja são infinitas em nome de Jesus. E a palavra que foi liberada, que nós vamos ver outros lugares sendo abertos como Igreja do Parque, nós cremos em nome de Jesus, porque é a promessa do Senhor. E os muros de proteção começam a ser reconstruídos através de nós, juntos, caminhando no mesmo propósito. Não tem como nós reconstruir a igreja se nós não caminharmos juntos, andando em unidade, respeitando uns aos outros, amando e cuidando uns dos outros. A palavra de Deus afirma que o maior mandamento é o amor. E como você tem olhado para o seu irmão? Como você tem olhado para essa igreja? Com um olhar de amor? Os muros são reconstruídos através dos relacionamentos saudáveis, do amor, da unidade, da comunhão e do partir do pão. Lá em Atos 2, de 42 ao 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Os sinais serão realizados por mim e por você no nosso meio, na nossa comunidade, nas nossas células. Eu e você temos autoridade em Cristo Jesus para nós colocarmos a mão na vida das pessoas e milagres acontecerão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso eu acho que eu já li, né? É bullying comigo, hein? Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mesmo propósito, mesma unidade, assim que a nossa igreja vai crescer. Vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade, suprindo a necessidade das pessoas. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, as células, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Essa igreja foi maravilhosa. Mas será que no meio do caminho também não tiveram um problema? Sim, mas a partir do momento que nós entendemos que nós temos que andar em unidade, juntos um pelo outro, a igreja não tem como não crescer, não tem como nós não expandirmos. E assim não é só na igreja, na nossa casa, na nossa família. Sim ou não? A Bíblia relata a história de várias igrejas, e nós somos e fazemos parte da reconstrução da igreja do parque. Muitas igrejas lá fora são boas, bem-sucedidas. E qual o seu papel nessa reconstrução? Em qual parte dessa história de reconstrução você vai estar? Nós não podemos ser indiferentes a esse tempo de reconstrução. O Senhor é o mestre da obra e nós somos os seus executores, amém? Nós que vamos executar. Ele conta com a nossa disposição. Muitas igrejas fecharam, faliram, foram despedaçadas, porém a nossa igreja não foi. Na época da pandemia, quantas igrejas fecharam? Mas nós não fechamos, quantos problemas nós passamos, mas nós estamos aqui. Ou seja, há um tempo novo do Senhor para essa igreja, e para a igreja sou eu e você. Então eu creio em nome de Jesus que grandes coisas fará o Senhor neste lugar, neste local, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém. E a nossa função é recolocar a igreja do parque no local que ela deveria sempre estar, que é no centro da vontade de Deus. Amém? Pois por Ele, para Ele são todas as coisas. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Não somos nós, é Ele. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele está no nosso meio, milagres acontecem. Pessoas são transformadas, vidas são curadas. Por mim não, por Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês o terceiro ponto da reconstrução, que é: reconstrua a sua história. Onde será que você está no meio de tudo isso? A palavra de hoje é reconstruir. E precisamos entender que existem momentos, tempos para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de avaliar o que se foi feito. Tempo de reconstruir a partir das ruínas que se perdeu. Há tempo de olhar para trás e reconhecer que tem situações que nos submetemos que não foram permitidas por Deus. Chegou a hora de reconstruir, amém, irmãos? Nós cremos nessa palavra. E quando eu conversei com um pastor que ele falou para mim, eu falo para vocês, irmão, foi muito temor para mim. E eu pensei, pastor, várias vezes, falar, não vou, porque eu não consigo, não sou eu. Mas aí Deus falou assim: não é você mesmo, filho, sou eu. Quem faz as coisas sou eu. Entendeu? Não é o que você fala, mas é quem eu sou. E eu creio que é Deus nesse processo, porque quando nós falamos de reconstrução, nós cremos que coisas precisam ser refeitas. Há tempo de olhar para trás e reconhecer que tem situações que não foram feitas pelo Senhor, como eu já disse. Chegou a hora de reconstruir e reconstruir do jeito certo. Amém? Muitas vezes nos movemos pelo que sentimos e não pelo que Deus falou. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa pelo que nós sentimos e não foi direção de Deus? Um dos pontos centrais do Evangelho, sobre uma das maiores verdades do Evangelho, é que independente do período que você esteja, essa verdade é capaz de te colocar de pé, mesmo quando tudo ao teu redor possa estar desmoronando.
A palavra de Deus afirma que não importa o que eu tenha feito, não importa qual situação nós tenha passado, ela é capaz de nos colocar de pé novamente. Tem um livro que eu estou lendo ainda, chamado Esmagado, do T.D. Jakes, se eu não me engano. Os livros dele são excepcionais. E uma das partes dele, Terezinha, diz assim, que o sangue de Cristo, na cruz, Ele já me perdoou de todos os meus pecados que eu cometi no passado. E esse sangue me dá força total para me vencer os meus dias e os meus pecados hoje. Mas esse sangue também é poderoso, caso eu caia no meio do caminho, para Ele pegar na minha mão, me colocar de pé e dizer, eu sou o seu Deus. Não importa o que aconteça, eu continuo sendo Deus. É o sangue de Cristo, não somos nós, é Ele, é por Ele e é para Ele. E o poder de reconstruir já chegou sobre a nossa casa, amém? Já chegou sobre a nossa casa, já chegou sobre o nosso casamento, já chegou sobre a nossa vida emocional, já chegou sobre a nossa família, já chegou sobre os nossos ministérios, sobre o nosso chamado, e acima de todas as coisas, o poder de Deus chega nessa manhã para reconstruir o nosso passado e tudo aquilo que ainda possa nos prender e nos deixar refém dele, amém? Em nome de Jesus. Ou seja, quantas coisas nós não avançamos porque tem coisa no passado que nos prendem ainda. É testificação da palavra profética. Mas o poder de reconstrução está liberado nessa manhã. E uma verdade que devemos ter é que em Deus há sempre um novo recomeço para as nossas vidas, amém? Em Deus há sempre um recomeço. E eu queria ler com vocês Apocalipse 3:10. Estou chegando ao fim, amém, irmãos? Olha lá. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre o mundo, para pôr à prova que habitam na terra. A minha versão é diferente. Ou seja, você preservou a minha palavra com paciência e paixão. Por isso, há uma versão que diz assim, vou mantê-lo salvo na hora da prova. Há uma promessa, né? A proteção é uma promessa do Senhor de nos manter salvos. Proteção é o quê? São muros reconstruídos na nossa vida, amém? É promessa do Senhor. Os muros nos trazem proteção, e a proteção que precisamos para reconstruir a nossa história são as promessas do Senhor, amém? Sobre as nossas vidas, nos autenticando em Cristo, quem de fato nós somos. Na hora da prova, nos momentos mais difíceis, há uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Ele nos manterá protegido, nos momentos em que o passado bater a porta, Ele nos manterá protegido, amém? Quando o medo do amanhã, quando as acusações, quando a tristeza, quando a dor, a doença física, a doença emocional chegar, há uma promessa que Ele nos manterá protegido. Não importa o que você tem passado, não importa o que tem prendido a sua vida, há uma promessa do Senhor, há uma reconstrução sobre as nossas vidas nessa manhã, há uma reconstrução espiritual, porque você é guardado, você é protegido, e o Senhor não permite que ninguém toque naqueles que é protegidos por Ele. Em Apocalipse 3:8 diz, vejo o que tem feito, ou seja, Ele enxerga a minha e a sua vida. Ele sabe o que eu e você fazemos. Veja o que eu, Cristo, fiz. Abriu uma porta que ninguém pode fechar. Sei que nós, não temos muita força, mas fez o que pôde. Nós lutamos, nós superamos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por medos, nós enfrentamos situações difíceis, mas olha só, para preservar a minha palavra, você não me negou nas horas mais difíceis. Não importa o que nós passamos, não importa o dia, quando a circunstância difícil bate na sua porta,
Nós não negamos a palavra do Senhor, nós não negamos o Senhor. Há uma porta aberta para nós nessa manhã. Ele reconstrói os nossos muros, Ele nos protege, mas Ele abre uma porta. Eu sinto muito forte no meu espírito para dizer nessa manhã, que é uma porta do Senhor sobre a sua vida, tirando você do seu passado que tanto te condena. Há uma porta do Senhor aberta para você, libertando você de vícios. Há uma porta aberta do Senhor nessa manhã, abrindo e dizendo: filho, venha para fora, o tempo da escravidão acabou, o tempo do passado acabou, e eis que eu faço nova todas as coisas, porque eu sou Deus. Ora basuricanda na baixere calabarabassou. E Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele te acompanha 24 horas por dia. Se você não sabe disso, eu quero te dar essa boa notícia. Ele não é segurança, Ele não é um Mastercard, mas Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele sabe o que enfrentamos diariamente. Por isso Ele reconstrói um muro, nos preserva, nos protege e abre uma porta para que nele possamos viver uma vida abundante, protegida, guardada, salva, porque em Cristo somos salvos, justificados e incondicionalmente amados por Ele. Amém? Você é amado de Deus. Eu queria que nessa manhã você ficasse de pé. Feche seus olhos. Amanhã de reconstrução, irmãos. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo
Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele quer nos encher nessa manhã e reconstruir em nós os muros que desmoronaram em nossas vidas. Não sei em qual área da sua vida necessita de restauração. Não sei se em suas emoções, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. Mas eu quero desafiar você a identificar quais áreas precisam ser reconstruídas. De repente a chama do Espírito Santo está apagada na sua vida. De repente você não consegue mais ter ânimo para prosseguir como igreja, como família, com o seu casamento, talvez desanimado em caminhar com a sua célula. Talvez tenha desistido, desanimou, acabou suas esperanças. O Espírito Santo nessa manhã quer te encher, quer preencher todas as lacunas que há em você, quer acender a chama do primeiro amor e te fazer caminhar, te fazer avançar, te fazer prosseguir. Por isso eu quero desafiar você a sair do seu lugar, que você venha até aqui à frente se tem áreas na sua vida que precisam ser reconstruídas. Não se importe com quem está ao seu lado não, irmãos. É o momento que o Senhor chamou você aqui para reconstruir a sua história. Aleluia. Aleluia. Desce como fogo nesse lugar. Vem aqui na frente, não se importe com ninguém, a não ser com a sua reconstrução e com a presença dEle. Ele é o mais interessado em reconstruir a sua história. Ele é o mais interessado em fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Os pastores vêm aqui na frente, as suas esposas também, venham nos ajudar a oração. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar de uma maneira muito centrada. Você vai perguntar para essas pessoas quais são as áreas da vida delas que precisam ser reconstruídas. E você vai declarar em nome de Jesus a reconstrução do Senhor sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto que ainda há pessoas que estão meio bloqueadas de vir até aqui à frente, mas eu quero dizer para você, tudo depende da sua atitude. Ou você para e continua vivendo, ou hoje você se abre para o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, 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 Espírito
aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir com intensidade ao Senhor. Depois de tudo isso, depois de todo o sofrimento, depois de todas as possibilidades negativas que Neemias teve, e Deus o levanta, Ele o coloca num papel de destaque. Ele o levanta como governador da sua cidade. Sabe o que é isso? É reconhecimento do que Deus é na vida dele. E nessa manhã eu sinto muito forte para nós finalizarmos. Eu quero declarar que essa semana será uma semana de fortificação nas nossas vidas. O que era fraco se torna forte. Aquele que entrou nessa manhã triste vai sair feliz. Aquele que entrou aqui de cabeça baixa, nessa manhã o Senhor coloca de pé e diz: creia em mim, porque a minha bondade, a minha graça te acompanharão todos os dias da sua vida, e nós viveremos para expressar a bondade, a glória e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.